noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É um prazer muito grande a gente ter todos aqui conosco. Aos visitantes, aqueles que estão aqui pela primeira vez, a gente espera que essa seja uma experiência tal, que seja a primeira dentre muitas de vocês. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem no texto que nós vamos expor hoje, Romanos capítulo 8, versículo 29. Também é o texto favorito do meu pai, que a gente mais ouve em todas as mensagens. Romanos capítulo 8, versículo 29. A palavra diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos orar, inclinar nossa cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, oramos a Ti nesse momento, que o Senhor possa abrir nossa mente, abrir os nossos ouvidos para a Tua palavra, que nós possamos sair daqui aprendendo mais de Ti, conhecendo mais a Ti, admirando mais a Ti e amando mais a Ti. Que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos dar um bom momento entre jovens, na confraternização, no Amigo Chocolate, na vigília de oração, na eventual serenata, que o Senhor esteja conosco em todo esse momento e que nós possamos sair daqui mais fortes e mais preparados para este mundo. Oramos para que o Senhor nos faça conforme a imagem do Seu Filho e que seja feita a Sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu gostaria de pedir a máxima atenção dos irmãos, sem distrações. Eu sei que a gente, quando ouve uma mensagem assim, a gente pode se distrair, pode vir alguns pensamentos. Vamos tentar focar o máximo possível na lição dessa noite e extrair o máximo possível que a gente conseguir aqui. Prestem bastante atenção, por favor. Bom, antes de nós entrarmos no texto, o tema do culto dessa reunião de jovens foi escolhido para ser uma exposição de Romanos, né? E só um resumo geral da carta aos Romanos. Romanos trata muito sobre a soteriologia, sobre como Deus salva o homem, sobre o processo de justificação, o processo de santificação, o processo de, até mesmo, aborda a doutrina da depravação total, como o homem é mau por natureza. Então, de maneira breve, aborda sobre a soteriologia, que é o processo de salvação por parte de Deus, e também fala de doutrinas como justificação, somente pela fé, e imputação da justiça de Jesus Cristo a todos que creem. Sem muita desenvoltura nisso aqui, a carta em si ela trata mais sobre a salvação, e é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de falar, eu gostaria de trazer aqui 3 curiosidades que eu pesquisei sobre a carta aos Romanos, né, que foi na carta aos Romanos, na leitura de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz que o justo viverá pela fé, que Martinho Lutero, um dos protagonistas na Reforma Protestante, se converteu. Foi também a conversão de Agostinho na leitura de Romanos 13, 13. E o expositor bíblico britânico Martin Lloyd-Jones pregou durante 13 anos, todas as sextas-feiras, a carta aos Romanos, totalizando um total de 14 volumes. Essas são as curiosidades básicas da carta. A carta aos Romanos ela é uma carta de muito conteúdo, tem muita coisa por trás de Romanos, muitas doutrinas complexas. É daqui que a grande parte das doutrinas da Reforma Protestante, das doutrinas reformadas, saem das cartas aos Romanos, Coríntios, Efésios e Gálatas. Essas cartas elas contêm um conteúdo muito denso, muito complexo, sobre todas essas doutrinas de justificação, santificação e por aí vai. Eu escolhi esse tema porque, mesmo que tenha tantos temas... na verdade eu não falei exatamente o tema, eu vou falar hoje sobre a eleição de Deus, a beleza da eleição de Deus. Eu escolhi esse tema porque quando nós vemos a eleição de Deus, ela no meio cristão ela não é muito aceita.
Muitos podem pensar que Deus, por escolher uns e não escolher outros, ele pode ser um Deus injusto, um Deus incompassivo, um Deus sem misericórdia, um Deus que, segundo o bel prazer, seleciona uns para o céu e outros para o inferno. Eu estou aqui hoje com o propósito de desmistificar essa ideia e te provar que a doutrina da eleição de Deus não é uma amostra da sua injustiça, mas sim uma grande amostra do seu amor por todos nós. Então a ideia geral dessa mensagem é, de alguma forma, romantizar a eleição de Deus. Primeiramente, o que significa a doutrina da eleição incondicional? A doutrina da eleição incondicional significa que Deus escolheu os seus, conforme nós lemos no texto, ele nos predestinou os seus para salvação, para irem para o céu. Ele conheceu e depois predestinou, como nós lemos em Romanos 8, 29. Essa doutrina, ela foi defendida por pregadores como Agostinho, como já citado, Lutero, João Calvino, John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon e muitos outros cristãos destacados que ensinaram que a salvação é uma obra soberana de Deus. Nós não temos participação nesse processo. Deus é quem salva, Deus é quem escolhe, Deus é quem elege e Ele é quem os chama para Ele. Em resumo aqui, trata-se da ideia de que Deus escolheu os seus e que a salvação não depende de ninguém a não ser Ele próprio. A minha ideia aqui, inicialmente, é explicar e expor aqui, quando fala, porquanto aos que de antemão conheceu. Deus, primeiramente, nos conheceu, como diz o texto. Se nós formos para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Jeremias lá diz que ele foi escolhido antes que se formasse no ventre materno. Jeremias já havia sido chamado para ser um profeta. Quando nós vamos para Salmo 139, versículo 13, eu gostaria que os irmãos abrissem esse texto, se possível, ele fosse projetado. Salmos, capítulo 139, versículo 13. Davi faz um salmo dizendo que ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Essa é uma evidência clara no Antigo Testamento, porque quando nós vamos estudar essas doutrinas mais complexas, nós tiramos muito do Novo Testamento. Mas aqui, Davi fala que, antes mesmo, que quando ele estava no ventre da mãe, ele já havia sido escolhido por Deus, e que os dias dele, é até bonita essa parte, todos os dias foram escritos, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus, ele nos conheceu no ventre de nossas mães, ele nos conheceu antes mesmo da fundação do mundo. Deus nos conheceu enquanto ele criava todas as coisas. Enquanto ele criava céus e terra, ele pensou em cada um de nós, o que nós seríamos, quem nós seríamos, o que faríamos, o que pensaríamos e como viveríamos. Deus determinou todas as coisas. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele determinou antes mesmo de criar o mundo o que seria de nós. Então, a beleza da eleição, a beleza central da doutrina da eleição incondicional é essa, que Deus, antes mesmo de tudo, já pensava em nós. Quando Jesus estava naquela cruz, caminhando sobre o Calvário, ele pensava em cada um de nós de alguma forma. De alguma forma, ele pensava que ele precisava nos salvar, que ele precisava fazer aquilo. É bonito pensar que Deus, Jesus, ele tinha todo o poder para parar com tudo que ele estava fazendo ali, toda aquela dor que ele estava sentindo, tudo o que ele estava passando, aquela humilhação, uma coroa sobre sua cabeça de espinhos, pessoas zombando dele.
E ele caminhando com aquilo nas costas, com aquela cruz nas costas. Mas enquanto ele caminhava, ele certamente pensava: eu tenho que continuar pela Mariana. Eu tenho que continuar pelo Davi. Eu não posso parar aqui. Se eu não fizer isso, quem fará? Eu tenho que salvá-los. Jesus pensou em cada um de nós individualmente. É certo que quando a gente fala de uma salvação para todos, e quando Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, a gente pensa de uma forma genérica que Deus, tipo assim, como se todo mundo estivesse no mesmo saco, assim, vai todo mundo ser salvo e tal, mas não, Deus pensou em nós individualmente, cada um como ser humano. Deus nos salva como ser humano individual que somos. Cada um de nós, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece quem somos, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que nós estamos passando, Ele sabe as dificuldades que enfrentamos, Ele sabe o que passamos na escola, Ele sabe o que passamos no trabalho, Ele sabe o que passamos dentro de nossas casas, Ele sabe o que passamos na igreja, Ele sabe o que está em nossos pensamentos, no nosso coração, as nossas inclinações. Ele conhece todas as coisas e Ele sabe, porque Ele é onisciente. Em João, no capítulo 10, versículo 14, não precisa abrir, Jesus está falando e diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Se nós vamos adiante, vamos para João, no mesmo capítulo 10, no versículo 28, Deus fala que eu lhes dou a vida eterna, eu lhes dou a salvação, e ninguém as arrebatará de mim, minhas ovelhas. Ninguém pode nos tirar de Deus. Uma vez escolhidos, uma vez que Deus nos escolheu, é para sempre. Deus não muda os seus decretos, Deus continua. Se Ele nos escolheu na fundação do mundo, Ele nos escolherá até o último dia, até o dia que nós entrarmos no céu. Nossa salvação não pode ser tirada por nada e nem por ninguém. Deus não muda, Ele é uma constante. Ele é o mesmo hoje, ontem e será para todo sempre. De modo que a gente pode ir para Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, aquela passagem muito bonita, que diz, Paulo está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, angústia, tribulação, perseguição, nudez, perigo ou espada? Porque está escrito que todos os dias somos entregues à morte, como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo, Paulo dizendo, que nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nem potestades, nem coisa qualquer, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar desse amor. Se Deus nos escolheu em algum momento, Ele há de continuar escolhendo todas as manhãs. Porque em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 23, diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E elas se renovam a cada manhã. Deus, todos os dias, escolhe nos perdoar. Todos os dias, Deus nos escolhe cada vez mais. Se Deus nos salvou uma vez, aquela frase é muito real, irmãos. Se Deus, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque que sacrifício seria esse de Cristo se nós pudéssemos perder nossa salvação? Se um pecado nosso que cometemos pudesse nos fazer não ser mais salvos? Que preço Jesus teria pago se dependesse alguma coisa de nós? Não depende absolutamente nada de nós. Somente o Senhor Jesus salva. E eu separei aqui algumas coisas para falar, né? Por exemplo, com relação ao nosso nascimento, né? Quando nós fomos ali em meio a 50 milhões de gametas, cada um aqui presente nasceu. Deus nos escolheu. Em 50 milhões de opções, cada um do que aqui está foi escolhido. Em 50 milhões de opções. Ele escolheu que nós nascêssemos aqui nesse país. Um país que tivesse ainda liberdade de culto e expressão. Quantos países não têm essa liberdade? Quantos países são perseguidos os cristãos? Eu pesquisei os países que correm mais risco de vida em ser cristão. E são países tais como Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Paquistão, Irã, Índia e muitos outros. Aqui nós podemos adorar. Deus nos escolheu na nossa vida aqui
nesse país que estamos, com os pais que temos, a vida que temos, a escola que estudamos, a família que nós fomos criados, tudo que aconteceu, Deus determinou antes da fundação do mundo a dedo. Ele escolheu a cada um a dedo. Agora, que eu falei que ia desmistificar a ideia de Deus injusto, por que é errado dizer que Deus é injusto a partir da eleição? Por favor, abram comigo. Romanos capítulo 9. Versículo 14 ao 18. Paulo diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Agora prestem atenção nessa parte. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Se nós formos para Romanos, no capítulo 1, até o capítulo 3, nós veremos a doutrina da depravação total muito bem exposta. Paulo faz uma citação de Salmos 49, se não me engano. E Paulo descreve como nós somos maus por natureza. Ele fala que nós não merecemos nada, que nossos pés são ligeiros para o mal, nossas mãos estão sujas de sangue, que nós corrompemos a glória do Deus incorruptível numa imagem incorruptível, idolatria. Ou seja, o que Paulo quer dizer em Romanos capítulo 1? Que todos nós merecemos o inferno. Todos que aqui estão, inclusive eu, merecemos o inferno como punição. O que nos é digno como recompensa das nossas ações, de quem nós somos, durante toda a vida, é o inferno. Na visão de Deus, que é santo, santo, santo e 3 vezes santo, não há um bom sequer sobre a terra. Em Isaías 64:6 diz que nossas obras são como trapos de imundícia. Deus, assim sendo, como Paulo diz, não tem injustiça da parte de Deus, porque todos nós merecemos o inferno. Então ele usa de misericórdia com quem ele quer. Dá um exemplo prático aqui para os irmãos entenderem. Nós, cada um aqui tem sua casa, certo? Quando alguém chega diante da sua casa, você pode selecionar se esse alguém entra ou não entra, certo? Se é algum amigo, se é algum familiar, se é um colega de escola, você determina se essa pessoa entra ou não na sua casa. Você tem esse direito, é a sua casa. Se é uma pessoa íntima, ela entra. Se ela não é, se você não conhece, fica de fora. Por que Deus não pode fazer a mesma coisa com o céu? Se ele tem o poder de escolher quem ele quer ou não que entre no céu, por que ele não pode? Se nós temos, por que ele não pode? Deus, assim, então, é capaz de escolher e salvar quem ele quer, sem ser de maneira alguma injusto. Porque salvar por si só é um ato de misericórdia e não de justiça. Condenar é o ato de justiça. Quando ele nos condena, ele está fazendo o correto. Mas quando ele nos salva, ele está contribuindo com o seu atributo, que é a misericórdia. Ele está conciliando a sua ira e a sua misericórdia, de modo que se ele escolhesse salvar a todos, ele estaria sendo injusto, porque nossa pena justa é ir para o inferno. Mas se ele escolhesse condenar a todos, ele não poderia estar sendo misericordioso, porque ele tem que salvar alguns. Ele é misericordioso por si só. Um dos atributos dele é seu amor. Como pode-se dizer que ele é amoroso se ele não ama ninguém? Se ele não salva ninguém? Eu ouvi uma história muito interessante do Rodrigo Silva, um arqueólogo cristão. Ele disse que em um reino, estava lá no reino, o rei decretou que quem roubasse seria morto, seria assassinado. Seus súditos falaram: não faz isso que vai parar os roubos, vai parar os crimes. E o rei assinou essa lei e falou: quem roubar, morre. Quando ele, certo dia, passou essa lei, chegaram para ele e falaram: seu filho roubou. A lei determina o quê? Que ele morra. E aí o rei ele fica naquele conflito, né? Eu tenho que matá-lo porque a lei fala, mas ele é meu filho.
Eu tenho que salvá-lo também. Se eu matá-lo, as pessoas vão olhar e pensar, puxa vida, que rei é esse que condena o próprio filho, que não tem misericórdia do próprio filho? E se ele não condenasse, as pessoas iam falar, esse rei é injusto, porque ele beneficia o seu. Ele beneficia sem mais nem menos. E aí o rei fala, é verdade, é a morte que a lei quer, é a morte que a lei terá. Matem a mim. Da mesma forma, Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos. Que assim ele conciliasse a sua justiça e sua misericórdia sem ocorrer nenhum delito em sua conduta, em sua santidade, em sua moral, em sua ética. Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos ser salvos sem estarmos no céu com Ele de forma injusta. E que Ele salva ou não salva é da competência dele, Ele escolhe. E os que Ele salva, glória a Deus. Os que Ele não salva, glória a Deus também. O Senhor dá, o Senhor tira. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso que Jó disse? Então, tendo exposto isso, também é importante dizer para que Deus escolhe. Né? Em Romanos capítulo 8, 29, como nós lemos, diz que Deus, aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, com o fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então o primeiro propósito está aqui, para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós temos que ser a imagem de Jesus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nossa vida tem que se parecer com Cristo. Nós temos que ser parecidos com Ele. Nós temos o tempo todo que nos perguntar o que Jesus faria, como Ele agiria, o que Ele falaria, o que Ele pensaria da situação, qual decisão Ele tomaria. Assim, nós seríamos conforme a imagem dEle. O outro propósito é para sermos santos. Deus nos chamou para santidade. Uma vez conforme a imagem do seu Filho que é santo, seremos também santos. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 diz que porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Se eu não me engano, Filipenses ou Colossenses, Paulo fala que antes da fundação Deus nos chamou para serem santos. Em Efésios, no começo, no primeiro capítulo, ele diz, Deus nos chamou para serem santos antes da fundação do mundo e para serem irrepreensíveis. Terceiro motivo, óbvio que tem vários motivos pelo qual nós somos escolhidos. Nós podemos ser escolhidos para o ministério, podemos ser escolhidos para um grupo de louvor, podemos ser escolhidos para fazer missões, mas eu resumi nessas três. Fomos chamados para sermos luz do mundo e sal da terra. Gostaria que fosse projetado Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O fim de todas as coisas é a glória de Deus, mas com isso, para isso acontecer, nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Isto é, influentes. Nós temos que ser influenciadores e não influenciados. Na nossa sala de aula, nós não podemos ser influenciados pelos nossos amigos. No nosso trabalho, nós não podemos ser influenciados pelos nossos colegas de equipe. Na nossa família, se nós temos uma família descrente, nós não podemos ser influenciados pela conduta da família descrente. Nós temos que influenciar essas pessoas, nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, e não ser insípido, sem sabor, porque senão o sal que não dá sabor, ele deve ser jogado fora. E a luz, ela tem que ser colocada sobre um lugar alto, não um lugar baixo. Dessa forma, nós somos chamados então, nós somos escolhidos para sermos a imagem de seu Filho, para sermos santos e irrepreensíveis, e para sermos luz do mundo e sal da terra. Agora a conclusão dessa mensagem, eu já falei demais. E se eu não fui escolhido? E se eu não sou salvo? E se eu ouvir tudo o que você está dizendo, Gabriel, mas eu não me vejo como escolhido, eu tenho medo de não ser um salvo, eu tenho medo de não ser um escolhido, eu tenho medo de que Deus não tenha pensado em mim quando Ele estava na cruz, e porque isso pode acontecer. E se Ele não me escolheu? E se eu estou vivendo uma mentira na vida cristã? E se eu só
eu estou naquela lista de hipócritas que está lá, se eu não me engano, em Mateus 19, quando Jesus fala: ai de vós, hipócritas. E se eu sou apenas mais um em meio à multidão, que não foi escolhido? Um dos muitos que não passa pela porta estreita. E se esse é o meu destino? E se o meu destino foi desde a fundação do mundo o inferno? Eu não sei responder essa pergunta, tenho que ser honesto. Só que, talvez essa noite, quem ainda não tem essa certeza, Deus pode estar dando a oportunidade de evidenciar essa escolha. Deus pode estar dando essa noite a chance de você aceitar a Ele, de você viver com Ele por todos os seus dias, de você se arrepender dos seus pecados, de você crer nele de toda a sua fé, de você acreditar nele de todo o seu coração e ter Ele como regra de fé e padrão de vida. Deus pode estar dando hoje uma chance de arrependimento. Pode não haver amanhã. Um carro aqui pode passar aqui e atropelar alguém. E acabou. Pode não existir o amanhã. E aí? Se o amanhã não vier, seremos salvos? Qual o nosso destino? Para que fomos chamados? Para que fomos escolhidos? A reflexão mais bonita de tudo isso é que não importa quem você é ou o que você fez, importa quem te comprou. Jesus. Jesus fez tudo. Não importa a sua imundícia, importa a santidade daquele que morreu por você. A justiça dele é imputada sobre você e a sua imundícia é imputada sobre ele. Naquela cruz ele pagou os seus pecados. Agora resta saber se você aceitará ele como seu único e suficiente Salvador. Se ele será o seu melhor amigo pelo resto dos seus dias. Eu terminarei essa mensagem dizendo aqui o que é necessário para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame por ele, invoque a ele, vá a ele em oração, se ajoelhe perante ele, se debruce, chore, mas não deixe escapar essa oportunidade. Não deixe sair por aquela porta e voltar para as mesmas coisas, voltar para a mesma vida, tratar os pais da forma como tratava, voltar para a ansiedade que estava, voltar para a depressão, voltar para os momentos de pecado que você tem na sua intimidade. Não deixe sair dessa noite e continuar da forma como está. Talvez essa noite seja um aviso para você. Talvez essa noite seja um aviso para todos nós que estamos aqui, para mudarmos a nossa vida, para sairmos do comodismo, da mediocridade cristã. Talvez Deus tenha nos chamado para algo maior. Talvez aqui estejamos diante de pessoas como Martin Luther King, pessoas como Jonathan Edwards, pregadores, mulheres de Deus. Aqui talvez tenha algumas Susana Wesley. Aqui talvez tenha pessoas que foram chamadas para o seu propósito para serem luz do mundo e sal da terra e influenciarem não só um lugar, um bairro, uma rua, influenciarem toda uma cidade, um país, fazerem parte de uma igreja e mudarem o mundo. Não deixem de forma alguma essa oportunidade passar. Jesus está aqui essa noite e Ele te pergunta: você quer ser um escolhido? Você quer fazer parte disso? Não significa que saindo daqui e continuando da mesma coisa você não seja escolhido. Talvez lá na frente, vocês precisem bem se arrepender, talvez o seu plano de salvação, não sei. Só que eu gosto de pensar que nós devemos viver como se hoje fosse o último dia. Uma das declarações, das determinações, como é que era? As resoluções de Jonathan Edwards era: eu decido viver todos os dias como se fosse o meu último dia. Se hoje fosse o seu último dia, como seria diante do Pai? Como seria a sua reunião no trono branco? Como Deus falaria com você? O que Ele falaria de você na conduta de hoje? O que você fez hoje? As coisas que você fez hoje? Irmãos, isso é muito sério. O ponto de ser escolhido, ele é muito bonito. E ele não deve nos causar medo. Se nós estamos aqui é porque de alguma forma Deus está tendo misericórdia de nós. Deus está nos dando mais uma chance de mudar e de nos arrependermos. Para fechar, com chave de ouro, temos o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele é um caso à parte. Ele estava para ser morto e disse para Jesus, ao lado dele na cruz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso.
E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Certo? Deus, antes da fundação do mundo, havia determinado que aquele ladrão seria salvo. Não foi ele, não foi mérito dele. Ele teve uma vida inteira de crimes, de pecados. Ele pecou a vida toda, ele merecia estar naquela cruz, como ele mesmo disse. Ele chama o ladrão de todo e fala: nós merecemos estar aqui, mas este nada fez. Ele não merece estar aqui, ele está morrendo por nós. Ele está pagando o que nós merecemos. A dor do inferno, a dor do juízo, a dor do pecado, Ele está suportando por nós. Ele vive por nós. Ele pensa em nós. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós faríamos essa declaração se hoje fosse nosso último dia, como era o último dia daquele ladrão. Como Deus olharia para nós? Jesus responderia ainda: hoje estarás comigo no teu reino, no meu reino? Não podemos deixar passar isso. Jesus morreu por você. Eu creio nisso. Ele te chama nessa noite para se juntar a Ele, se você ainda não o fez. Ele te chama com um propósito de influenciar as pessoas ao seu redor, de ser santo, de ser luz do mundo e sal da terra. Pensem só que bonito é. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Eu vou repetir isso tantas vezes se for necessário. Eu sei que é repetitivo, mas é muito bonito, irmãos. É muito glorioso pensar nisso. Nós passamos na mente do Criador, aquele que tem Gênesis 1 e 2 no seu currículo, que criou os céus e terra, que fez separação entre as águas. Esse Deus, esse grande Deus, pensou em seres pequenos como nós. Dessa forma, como rejeitar amor tão bonito? Deus nos amou de uma forma tão bonita que não nos resta outra alternativa a não ser amá-lo de volta. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, diz que nós o amamos e nós o podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. E eu estou aqui para dizer essa noite, por fim, para finalizar de vez, que se nós nos arrependermos de nossos pecados, se nós mudarmos de vida, se nós largarmos todo o nosso pecado, Deus está disposto, de acordo com Miqueias capítulo 7, versículo 19, a pegar os nossos pecados e lançá-los na profundeza do mar, e se esquecer deles para todo sempre. A pergunta que resta é: você quer isso? Essa era a mensagem que eu gostaria de ter trazido essa noite.